Vamos dar. Vamos ver os currículos. Olha lá, os currículos. Tá aqui, Alexandre Foguinho, tá ali. Arrebenta amigo, durante. Vamos lá. QD. Ansiosa para ver. Olha, Paulinho Araújo. Homens héteros também podem ser travesti. O maior ícone que eu conheço é o Laerte. Homens Então, héteros. tem uma coisa que as pessoas sempre confundem. É. Uma coisa é a minha orientação sexual, a minha sexualidade. Por que eu me sinto atraído? Ah, eu, Ruth Venceremos, gosto de homem, gosto de mulher, do que é que eu gosto? Então, isso aqui é o que a gente chama de sexualidade ou orientação sexual. Você é hétero? Eu sou hétero. Não, tô perguntando porque eu não te conheço, né? Até Por isso que debaixo de outro homem, né, Eu chefe? tô te contando porque Aí, eu não ó. te conheço. Mas, por exemplo, a orientação sexual é por quem eu mobilizo meus sentimentos, né? Uhum. A identidade de gênero é como eu me reconheço. Você, Totti, se reconhece como homem. Sim. Eu, Ruth Venceremos, desmontada, um homem. Sou um menino que me monto. Agora, por exemplo, travesti é uma identidade feminina da pessoa. Ela não se monta como eu, que sou drag queen, eu me monto pra sair. Não, travesti, ela é o que ela é, entendeu? Uma mulher trans também, ela é o que ela é, né? Nasceu de um determinado jeito, a sociedade diz que era um determinado gênero, e a pessoa ao longo da sua história não, se identificou como outro gênero. Então, quando essa pessoa perguntou assim, eu posso ser homem hétero pode ser travesti? Eu acho que a pergunta talvez era, homem hétero pode fazer drag? Pode. Você Tem conhece? vários casos no Brasil que homens héteros que fazem drag, ou homens bis que não são só caras gays que se montam, E por tá aí o exemplo. carnaval pra isso, E pra tá aí pro provar, né? carnaval, se libertem, gente. Tem muito. Carnaval é uma experiência única. Agora não pode se libertar, né? Se montar e depois tá aí sendo machista com as mulheres, não, tá? Aí não Aí vale, tem de né? monte, né? Aí se monta e depois tá machistão aí. Aí, rapaz, é o cara. Pois é o cara Metida aproveita. a desconstruidão no carnaval e no dia a dia. O cara adora ver chegar o carnaval para ele poder ser aquela pessoa que ele gostaria de ser nos outros 360 dias, né? Aproveita os 5 dias do carnaval. Pois é, gente, tem que aproveitar carnaval, é alegria, é diversão. O que vale e o que precisa ser confirmado é o respeito de cada um ser humano, o respeito, isso independente da escolha sexual, da forma de pensar, seja político, ideológico, é o respeito com o ser humano. E isso é que tem que ser trabalhado não só dentro das escolas, mas também dentro de casa. Né? Aí. O respeito ao ser humano, independente de quem seja, obviamente. Bom, última pergunta da Raquel. Dizem, beijo, Raquel. Falaram que é muito boa. Qual a sua visão sobre o preconceito com travestis, principalmente relacionado à prostituição e falta de emprego convencional, entre aspas? Então, muitas pessoas pensam, tem um dado, inclusive a ANTRA vai lançar agora essa semana um dossiê sobre pessoas trans e travestis no que se refere à violência, assassinato. O Brasil é campeão de assassinato. Brasília? O Brasil. O Brasil, tá. E ao mesmo tempo, Totti, por exemplo, o Brasil ele é campeão de consumo de pornografia de travestis e de trans. Então, que situação é essa? É o país que mais consome pornografia, o país que mais mata pessoas trans e travestis. E o dado que eu queria dar é porque existe, né, estudos e pesquisas que indicam que 90%, né, talvez tenha diminuído um pouco esses dados, das pessoas trans e travestis vão para a prostituição porque elas são expulsas de casa, entendeu? Não tem acolhimento familiar. Ninguém tá na rua só porque quer. Obviamente tem pessoas que faz da prostituição mesmo seu instrumento de trabalho, né? E é a única alternativa para muitas. Entendeu? Então você tem. É a única alternativa para essas pessoas. Porque imagina você, muitas vezes, você tem casos de meninas que são expulsas de casa com 13, 14 anos, 15, e cai direto na prostituição como se o único destino fosse esse. Por isso que tem que ter política de Estado para poder pensar essas coisas. Sim. E aqui não é uma questão moral sobre a prostituição, não sei o quê, né? Tem gente que faz isso, né, como um processo mesmo, tipo assim,
inclusive, tem gente que tem esse processo, que eu posso escolher trabalhar como prostituta e ter outro emprego, ok? Isso. E tem gente que não tem essa escolha. Tem gente que está na prostituição como um processo mesmo que a vida levou para Uma isso. questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Então a gente não tem que ficar com. E outra, a prostituição é uma das coisas mais. Não é assim, se a A gente for olhar, profissão é uma ela das é mais muito. É antigas. uma das mais antigas. Só que aí você tem, né, um processo também de criminalização contra essas pessoas que estão na prostituição. O que o Estado deve fazer é ter políticas, né, capaz de, por exemplo, tirar essas pessoas que queiram sair desse processo, que tenham condições. No governo, por exemplo, do Fernando Haddad em São Paulo, foi criado um programa chamado Transcidadania, que dava escolarização colado com bolsa para pessoas trans e travestis. Foram mais de 100 pessoas contempladas na época. Ou seja, é o Estado atuando numa coisa. Isso. Porque assim, não adianta você dizer de que, não, cara, o Estado tem que olhar para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. E às vezes a gente fica muito com o tema da prostituição como um tema moral. Não é só uma questão moral também, sabe? É, É a questão, como você mesmo disse, a questão de sobrevivência para muitas de pessoas. sobrevivência, o Estado tem que agir de forma assertiva mesmo e criar situações para resgatar essa pessoa dessa situação. E que, inclusive, vai impactar na segurança pública, que vai impactar na questão do consumo e uso de drogas. Enfim, são situações que ocorrem ali em função dessa pessoa ali no meio da rua, vendendo o próprio corpo, né? Então, óbvio que o Estado ele precisa, e sem falar nas doenças, em tudo que traz de negativo com a prostituição. Não acredito que seja uma. Se ele tiver lá vários caminhos para ele seguir, um deles é a prostituição, não acredito que ninguém vai escolher a prostituição pura e simplesmente porque gosta. Falta política pública, falta Estado, né? Porque várias portas se E fecharam, também, inclusive a do Estado. e também tem a coisa, né, de que quando se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade ou que só tem esse único caminho, né, é visto de um jeito, né? Quando você tem muitas vezes os casos que são de luxo, né, as pessoas entendem de outra forma. Então a gente tem que olhar mesmo com esse olhar mesmo como Estado, porque a função do Estado é para cuidar das pessoas, né? Isso, Então, sem dúvida. Principalmente quem mais necessita. Bom, galera, Ruth, foi uma satisfação muito grande recebê-la aqui no Totcast, nesse episódio especial, que é o 20º dessa história recente do nosso podcast. Foi muito bom recebê-la aqui. Gostei muito de conhecer. Espero que em outro momento você possa vir aqui já apresentando resultados da sua atuação em algum cargo, sei lá, do governo federal, né? muito bem. Eu que agradeço a oportunidade, gosto muito de conversar. Acho que a gente, na medida que a gente conversa, a gente bate papo, acho que a gente amplia os nossos horizontes, né? Então acho que é bacana. Eu tenho dito que até às vezes quando a gente pergunta para alguém que não necessariamente a pessoa precisa responder naquele momento, o ato de já perguntar já é um processo de conhecimento, né? Que faz com que a gente possa pensar caminhos, pensar alternativas. Então, gostei demais. Obrigado por este convite para participar desse podcast. Obrigado à equipe de vocês aí. Valeu. Galera, assim